Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem. Meu nome é Sheila, sou cientista de dados e hoje eu vou analisar com vocês o fluxo de caixa do Banco do Brasil. E também vou comentar sobre a apresentação dos resultados do segundo trimestre de 2026, que foi apresentado hoje aos investidores, né? E vai ser bem legal, vocês vão entender a dinâmica do setor bancário. Eu vi que o Banco do Brasil teve uma queda aí nas ações depois que foi apresentado os resultados e nós vamos entender o porquê. Então, gente, continuando, estou aqui no site do Yahoo Finance para poder analisar aí o fluxo de caixa. Aqui também tem o demonstração de resultados, balanço patrimonial, como vocês podem ver aqui. Essas informações que eu trago para vocês, elas são bem resumidas e é bem básico, tá? É anual, como vocês podem ver aqui na tela. Um balanço anual, tem balanço patrimonial. É só para vocês entenderem a estratégia da empresa, de alocação, de realocação, de investimento, de pagamento de dividendos, de crescimento, enfim, né? Entendam, porque o fluxo de caixa ele é só a ponta do iceberg, né? Tem muito mais variáveis que devem ser analisadas. Eu considero muito importante o fluxo de caixa, né? Para você entender como é pago os dividendos para vocês investidores, como são os gastos. E toda empresa que tem o capital aberto para que outras pessoas invistam tem a relação com o investidor. Eu coloquei Banco do Brasil, digitei lá no Google, Banco do Brasil RI. Aí cheguei aqui nesse link que eu estou compartilhando com vocês. E aqui, gente, tem o link da live que vocês podem assistir, que foi feita hoje, dia 13 de agosto de 2026, onde foi apresentado os resultados do Banco do Brasil, onde não foram tão satisfatórios assim os resultados por questões de inadimplência do agro, no crédito, né? Algumas pessoas ficaram um pouco aí de medo, mas quem é investidor a longo prazo sabe que quando você perde dinheiro a longo prazo você tem como recuperar. Mas enfim, vamos no que interessa. Depois vou colocar os links da live, do Yahoo Finance, de onde eu tiro essas informações na descrição dos vídeos, tá bom? Então, eu executei aqui um código, tô aqui no Google Colab, já falei para vocês como é que funciona o Google Colab, né? É para uma ferramenta gratuita do Google para cientista de dados. Aqui eu fiz um código para poder ler essas informações aqui, ó, do fluxo de caixa. Deixa eu carregar aqui para mostrar para vocês. Tem anual, tem trimestral, enfim. Mas aqui, ó, fluxo de caixa operacional, investindo no fluxo de caixa, financiamento de fluxo de caixa, posição, e fluxo de caixa livre tá positivo, né? Que é o que eu tava esperando. E vamos interpretar aí. Vamos começar fazendo essa nossa análise
pelos números que estão disponíveis, certo? Vamos aqui. E vamos agora para o gráfico, que vão organizar esses dados para que a gente possa transformá-los em informação. Então, vamos começar pelos três principais fluxos de caixa: operacional, investimento e financiamento. A primeira linha em verde representa o fluxo de caixa operacional. Em 2022, o Banco do Brasil gerou aproximadamente 64,7 bilhões de dólares em caixa operacional. Em 2023, temos uma queda bastante significativa para 16,7 bilhões. Mas a partir de 2024, acontece uma forte recuperação. O fluxo operacional sobe para 127,2 bilhões de reais em 2024 e chega a aproximadamente 159,3 bilhões em 2025. No TTM, que são os últimos 12 meses, o valor permanece elevado, em 131,6 bilhões de dólares. Portanto, o principal destaque dessa primeira linha é a forte recuperação da geração operacional de caixa depois de 2023. Agora temos o fluxo de caixa de investimento. Em 2022, temos uma saída de aproximadamente 17,9 bilhões de dólares. Em 2023, curiosamente, o fluxo cai positivo em 21,6 bilhões. Mas a partir de 2024 a situação muda bastante. Temos uma saída de 93,5 bilhões de dólares em 2024 e uma saída ainda maior de aproximadamente 168,4 bilhões em 2025. Nos últimos 12 meses, a saída permanece elevada em 122,2 bilhões de dólares. É um ponto que merece atenção, porque uma saída elevada no fluxo de investimento não significa automaticamente destruição de valor. No caso de um banco, é necessário considerar a natureza das operações financeiras e dos ativos envolvidos. Por isso, esse número precisa ser analisado em conjunto com outros indicadores fundamentalistas, tá? Por último, nós temos o fluxo de caixa de financiamento. Ele permanece negativo durante todo o período analisado. Em 2022, temos aproximadamente 27 bilhões de dólares negativos. E em 2023, a saída chega a 34,3 bilhões. Em 2024, cai para 21,4 bilhões negativos. E em 2025, a saída diminui ainda mais, para apenas 6,8 bilhões de reais. Nos últimos 12 meses, temos aproximadamente 14,1 bilhões negativos. Portanto, olhando o primeiro gráfico, temos uma mensagem bastante clara. A geração operacional de caixa se fortaleceu significativamente, enquanto os fluxos de investimento apresentam uma volatilidade muito maior. Agora vamos para um dos indicadores mais importantes desta análise, o fluxo de caixa livre. Em 2022, o Banco do Brasil apresentou um fluxo de caixa livre de 58,1 bilhões de dólares, mas em 2023 temos uma forte redução. O fluxo de caixa livre caiu para 11,7 bilhões de dólares. E aqui acontece uma mudança muito importante. Em 2024, o fluxo de caixa livre salta para 121,5 bilhões de dólares. Em 2025, chega ao maior nível da série apresentada aproximadamente 151,9 bilhões de dólares. Nos últimos 12 meses, o fluxo de caixa livre permanece bastante elevado e 124,5 bilhões de dólares. Portanto, podemos dividir essa trajetória em dois momentos. Primeiro, temos uma forte queda em 2023,
depois uma recuperação muito expressiva em 2024 e 2025. Esse salto de 11,7 bilhões para 151,9 bilhões é provavelmente o movimento mais importante de todo o conjunto dos gráficos que estamos analisando. Agora vamos analisar o gráfico 3, o fluxo operacional versus o CAPEX. Mas de onde vem essa capacidade de geração de caixa? Para responder a essa pergunta, podemos comparar o fluxo de caixa operacional com o CAPEX, ou despesas de capital. Em 2022, o fluxo operacional foi de 64,7 bilhões de dólares, enquanto o CAPEX ficou em aproximadamente 6,6 bilhões negativos. Em 2023, temos a forte queda do fluxo operacional para 16,7 bilhões, enquanto o CAPEX ficou aproximadamente 5 bilhões negativos. É justamente nesse ano que vemos o menor fluxo de caixa livre da série. Em 2024, o cenário muda completamente. O fluxo operacional sobe para 127,2 bilhões de dólares, enquanto o CAPEX ficou em aproximadamente 5,8 bilhões negativos. Em 2025, temos o pico. O Banco do Brasil gera aproximadamente 159,3 bilhões de reais em fluxo operacional, enquanto o CAPEX fica em 7,4 bilhões negativos. Nos últimos 12 meses, temos 131,6 bilhões de dólares de fluxo operacional contra aproximadamente 7, bilhões de CAPEX. Visualmente, a diferença entre as duas barras é bastante grande nos anos mais recentes. Isso significa que a geração operacional de caixa é muito superior às despesas de capital apresentadas nesse indicador. Mas aqui existe uma ressalva importante. Estamos analisando um banco. Portanto, o CAPEX tradicional não captura sozinho todos os investimentos econômicos necessários para manter e expandir uma instituição financeira. Por isso, essa comparação é útil para visualizar os números, mas não deve ser interpretada exatamente como seria uma empresa industrial. Agora, vamos observar quanto caixa permaneceu ao final de cada período. Em 2022, a posição final de caixa era de aproximadamente 68,8 bilhões de dólares. Em 2023, temos uma redução para 57 bilhões. Em 2024, o caixa sobe novamente e chega a 83,2 bilhões de dólares, o maior nível dessa série. Em 2025, temos uma redução para 59,6 bilhões. Nos últimos 12 meses, que é o TTM, a posição de caixa se recupera para aproximadamente 66,8 bilhões de dólares. O que chama a atenção aqui é que, apesar das grandes movimentações observadas nos fluxos de caixa, a posição final de caixa permanece em um patamar elevado, ou seja, não devemos olhar apenas para o tamanho das entradas e saídas durante o ano. Também precisamos observar quanto caixa permanece disponível ao final do período. E para fechar a análise, vamos colocar lado a lado o CFO, que é o fluxo de caixa operacional, e o FCF, o fluxo de caixa livre. Em 2022, temos aproximadamente 64,7 bilhões de reais de fluxo operacional contra 58,1 bilhões de fluxo de caixa livre. A diferença entre os dois é relativamente pequena. Em 2023, ambos caem fortemente. O CFO fica em 16,7 bilhões, enquanto o FCF cai para 11,7 bilhões. Esse é claramente o ponto mais fraco da série, né?
Em 2024, acontece a virada. O CFO sobe para 127,2 bilhões, enquanto o FCF chega a 121,5 bilhões. Em 2025, temos os maiores valores da série. O Banco do Brasil apresenta 159,3 bilhões de dólares de fluxo operacional e 151,9 bilhões de fluxo de caixa livre. Nos últimos 12 meses, o CFO está em 131,6 bilhões, enquanto o FCF permanece em 124,5 bilhões de dólares. Então, o que podemos concluir, né, dessa análise? O que nós podemos concluir dessa análise? Forte recuperação, que primeiro, depois de 2023, bastante fraco, houve uma recuperação muito forte da geração operacional de caixa. FCF elevado, segundo o fluxo de caixa livre, apresentou uma expansão expressiva, chegando a 151,9 bilhões de reais em 2025. Investimentos voláteis, o fluxo de investimento apresentou uma volatilidade muito maior, especialmente em 2024 e 2025. Caixa continua relevante, né? Mesmo com grandes movimentações financeiras, a posição final de caixa permanece em um patamar significativo. E quinto, precisamos ter cuidado ao interpretar fluxo de caixa de um banco utilizando exatamente a mesma lógica aplicada a uma empresa industrial. Operações financeiras fazem parte do próprio modelo de negócio de uma instituição bancária, né? Então, para concluir o nosso raciocínio, os números apresentados mostram uma forte recuperação de geração de caixa do Banco do Brasil nos anos mais recentes, com destaque para 2024 e 2025. O principal ponto positivo é a elevada geração operacional e o forte fluxo de caixa livre. Por outro lado, os grandes movimentos no fluxo de investimentos merecem uma análise mais detalhada para entendermos exatamente o que está por trás dessas entradas e saídas. E esse é um ponto importante. Fluxo de caixa é apenas uma parte da análise fundamentalista. Para avaliar a ação do Banco do Brasil de forma completa, precisamos olhar para lucro líquido, ROI, qualidade da carteira de crédito, inadimplência, como eu falei no início do vídeo, né, que não foi tão satisfatório a apresentação dos resultados, margem financeira, capital regulatório, dividendos e valuation. Porque uma boa análise de investimento não olha apenas para quanto dinheiro uma empresa gera, mas também para como esse dinheiro é gerado e o que a empresa faz com ele. Bom, gente, se você gostou dessa análise, acompanhe o canal para mais análise de fluxo de caixa e fundamentos das principais empresas brasileiras. Até a próxima!